Leal, né, também outra liderança do nosso grupo, né, e aí o professor Alfredo Flores, né, também aqui se faz presente, e aí, desde já peço perdão, né, se deixei de mencionar alguém, mas sem mais delongas, então, passamos a palavra ao professor Torquato Castro, né, para que ele faça a exposição sobre o texto, né, dele sobre constitucionalização do direito civil e metáforas, né, da legislação, né, essa grande dicotomia que existe hoje entre o Código Civil e a Constituição. Professor Torquato, muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço, querido. É uma satisfação participar com vocês dessa atividade, a gente fazer um debate efetivo, ainda que intermediado pela tecnologia que nos quadratiza em pequenos espaçozinhos, mas estamos juntos. Estamos juntos e estarmos juntos é muito bom. Agradeço demais você ter convidado, e essas palavras aí sobre o texto eu nem sabia, não me lembrava nem que tinha escrito aquilo. Na verdade, brincando, né? Aquilo é um trecho de uma das minhas teses. Não sei exatamente se foi a do concurso, bom, em suma. É porque o que acontece? No fundo, a gente vai ficando velho, como você diz aí, envelheceu, né? Envelheci mesmo, e vai vindo essa sensação de que, de alguma forma, a gente vem falando a mesma coisa há muito tempo. E eu até me canso de me ler, entendeu? Eu já não me leio, não me acompanho, eu não estou nem aí, porque, de certa forma, eu estou produzindo uma continuidade que vai surgindo por si mesma. E isso tem a ver, esse texto aí, ele pode ser explicado por 1000 ângulos. Eu me lembro, eu estava pensando como começar essa atividade para ser interessante, né? Eu vou começar com uma historinha que eu vivi num congresso na Alemanha, entre os altos disciplinados do mundo, né? Era uma palestra de Friedrich Schauer. Não é um alemão, mas estava na Alemanha, e lá vem a alta exigência disciplinar. Bem, amigos, como tenho certeza que vocês fizeram o dever de casa e leram o texto, eu vou começar falando de outro texto, para a gente não perder tempo. E é mais ou menos o que eu vou fazer. Eu não vou dizer de novo o texto, ou tentar explicar, mas vou tentar situar algumas, num contexto mais amplo, dentro da mesma perspectiva, mas com talvez mais satisfações, tentar explicar o que é que eu estou querendo dizer ali, e o perigo, se é que se pode dizer assim, eu acho que se pode, o perigo, eu diria até político, que se está incorrendo. O que, do ponto de vista retórico, é o risco que se está assumindo quando se introduz uma metodologia, digamos assim, tão inovadora. Há uma inovação. Qual é a inovação? Para dizer, ironicamente, já indo para o final da história, é um subjuntivismo principiológico. O que quer dizer é a doutrina de que você trabalha com deduções, né? Que é o subjuntivismo, digamos assim, jurisprudência dos conceitos. Na verdade, nossa tradição aristotélica tomista, nossa tradição de formação retórico-filosófica. É isso que é. Bom, aí, do ponto de vista retórico, eu penso que a gente tem um ofício, digamos assim, de preservação dessa prática, a prática de constituir o direito como uma argumentação, como uma racionalização, né? Uma espécie de manipulável, certamente, mas de controle, vamos dizer assim, concretização de resistências argumentativas. Aí, a minha premissa, eu tomaria como a base do que eu estou querendo dizer, de um ponto de vista, é difícil até te explicar o que é que quer dizer isso. O que é que quer dizer uma perspectiva retórica? Eu diria que é uma perspectiva senso comum. Eu sou um filho da Revolução, e aqui tem a ironia do nosso querido Renato Russo. Eu sou um filho da Revolução. Meu colégio me ensinou ciência no sentido duro. E o que eu vejo em direito, fundamentalmente, é senso comum.
não exatamente epistemologicamente ciência. Tudo bem, eu tenho até resistências ao viver, é por isso que eu digo filho da revolução. Eu estou falando do quanto se inibiu, digamos assim, as humanidades em tempos mais rígidos, em que ao eliminar Marx, se elimina um tanto quanto do que se pode dizer e do que se pode pensar. Ou seja, o pensamento perigoso não é pensamento mais desejado. Então, a gente elimina o pensamento. Bom, em suma, eu tenho esse hábito, digamos assim, de formação, e minha convicção sobre o nosso trabalho no direito é muito próxima daquela de construir deliberadamente uma cultura projetada, programada e referir os elementos, digamos assim, de construção dessa cultura. Nesse sentido, eu diria assim, nossa digamos, meta de ofício seria a gente apresentar como um saber uma decisão tomada fundamentalmente com base num querer. Então, eu digo, passar por saber o que também sempre é querer, que basicamente é a mesma coisa que você encontra em Kelsen. Então, eu não estou inventando nada. Eu estou, talvez, no lugar mais seguro para se estar com o austríaco. Altamente, talvez eu diga assim, metafísico, mas reflexivo a um ponto de você entender o que ele está dizendo. As decisões sempre poderiam ser outras. Uma coisa que os romanos também sabiam. Se você tem competência, quem pode condenar pode absolver. Não há dúvida. Decorre da competência. Se você tem decisão, você tem alternatividade. Nos estudos keynesianos, é a chamada cláusula alternativa tácita. A decisão é essa, supondo-se que fosse a única, talvez, mas ela sempre também poderia ter sido aquela. Então, nesse sentido, nosso ofício é um ofício bastante árduo, porque, embora esse processo que a gente pode descrever como neutralização seja genérico da argumentação, ou seja, você coloca a culpa nos outros, inclusive nas coisas. Isso é o que é neutralizar, né? Não sou eu que não quero, não sou eu que estou decidindo contra você, são outras coisas. Então, isso a gente chama de neutralização. E neutralização é fundamental para a prática do direito. Praticamente, a neutralização é a prática do direito. É uma forma de retórica de neutralização. Ela se funda nessa coisa de ser objetiva, né? Bourdieu fala de retórica da objetividade. E eu vou nesse caminho aí, se me quiser colocar também na sociologia, nesse sentido que Bourdieu emprega para a retórica da objetividade, eu chamei de ofício retórico, estamos numa vizinhança, pelo menos metodologicamente. Né? Então, nesse contexto, vejam, nesse contexto, esse acontecimento, vamos dizer assim, esse acontecimento doutrinário, que é o direito civil constitucional, quando surgiu, no final da segunda metade, no quarto final do século XX, digamos assim, que é o impacto da Constituição, na verdade, isso é um pouco anterior, em países, porque isso é o pós-guerra, digamos assim, um entusiasmo que, de certa forma, você pode pensar até ligado a o que os alemães chamavam de jurisprudência dos valores, mas que na Alemanha mesma o impacto é muito mais restrito do que o que veio sendo e que está sendo, talvez, na nossa experiência jurídico-política. Né? Então, vem essa espécie de revolução. Algum autor, não me lembro quem, fala até em um certo, a revolução copernicana. Né? E essa revolução se apresenta assim. Pronto. Deve ser. Acredito porque você está dizendo, eu estava pensando, na verdade, no nosso querido lá do Rio de Janeiro. Mas, independentemente, veja. Então, veio isso, que, assim, eu acho que a forma como eu descrevi de certa forma,
é irônica, mas é válida. Subjuntivismo principiológico. E, assim, isso impacta uma série de análises que a gente já tinha amadurecido há muito tempo sobre interpretação. Eu posso dizer a vocês, assim, para usar uma metáfora como a da pirâmide, né? Que a gente tem uma pirâmide com o topo em cima e a base larga embaixo. Se a gente pensar normas em termos de quantidade, mas se a gente pensar normas do ponto de vista da amplitude semântica de seus enunciados, a pirâmide seria, normativa, seria invertida. Ou seja, um texto como a Constituição, ele tem muito mais amplitude de variação hermenêutica possível para o significado de seus enunciados principiológicos do que a linguagem que você encontra em outras normas. Por exemplo, quando eu te condeno a pagar 100 mil a fulano. Aí o grau de concretude... se você considera concretude como, vamos dizer, pináculo, ou seja, como agudez, então o topo da pirâmide é a decisão concreta. Ela está invertida. É a decisão concreta que vai dizer a real da norma. E a gente tem uma compreensão de norma que vai se desenvolvendo numa rede de concreção. Nunca como uma identidade prévia que se encontra, que se identifica e que se aplica. Então, a gente tem, no universo dessas manobras, digamos, argumentativas, a gente tem todo um imaginário. Eu digo imaginário porque a ideia, por exemplo, de aplicar o direito e de que, veja, primeiro também a subjetivação do direito como um ente, né? O direito faz isso e aquilo o tempo todo, proíbe, autoriza, etc. Você vai dizer, é só metáfora. Não, mas é exatamente do que eu estou falando no texto. Nada e principalmente no nosso campo, que é um campo cultural, as metáforas nunca são apenas metáforas. Elas, na verdade, quando você desconfia delas, ou quando você desenvolve o estranhamento e até o maravilhamento adequado, ou seja, quando você se abre a uma reflexão sobre elas, elas denunciam o que é óbvio e, por isso, mesmo passa cegamente para nós, a gente não percebe. Então, a tentativa da gente compreender o que se deu, na minha cabeça, dessa revolução copernicana na metodologia, envolve uma série de hesitações. Por um lado, eu entendo muito claramente que certas matérias relativas ao Estado Democrático de Direito, como a gente concebe, são contramajoritárias. E que um certo tratamento, digamos assim, jurisprudencial é incontornável. Não é? E isso certamente é. Mas a questão não está aí, mas o quanto se vai nessa direção. E, nesse sentido, o que aconteceu foi que se elegeu uma suposta metodologia como sendo uma nova ortodoxia de uma ordem que se pudesse realmente sustentar como se sustenta a retórica tradicional de objetividade. Porque, veja, aí eu acho que eu não me lembro de ter referido nesse texto sobre ativismo, não é? Mas se a gente refletir sobre essa palavra, que é a grande acusação e a grande crise sobre o judiciário, né, ela é uma palavra que revela muito do resultado dos movimentos que se vivenciaram. E a questão não é que se possa não ter ativismo. O ativismo é incontornável. Ele é constitutivo, inclusive, do processo inteligente que a jurisprudência representa. A jurisprudência consiste em introduzir, vamos dizer assim, modalizações, modificações, exceções até, que se justificam pela inteligência da coisa. Isso não tem novidade nenhuma. Isso é a própria teoria da equidade no livro 5º da Ética Nicômaco. A gente não está indo para nenhum lugar surpreendente ao reconhecer isso. Se a gente não tivesse esse fenômeno, a gente não ficava referindo até hoje direito romano. Direito romano é brilhante por quê? Não, se não tem nada, não tem brilho em canto nenhum. Nem ali haveria qualquer. O que a gente tem é a força da jurisprudência. E a força da jurisprudência é uma força da consciência,
vivência, da experiência. Bom, eu estou usando as palavras retoricamente. Eu quero dizer que a gente tem uma incontornabilidade em relação a essa referência, que constitui, de certa forma, o afazer profissional de todos nós. Então, a gente não pode dizer, eita, agora que eu estou me percebendo. Não é o caso. Então, a questão aí, pode essa metodologia? Não é essa, se colocada desse termo, uma questão de verdade. Essas metodologias, em matéria convencional, como é a nossa, elas são maleáveis, digamos assim. E bem que poderia ser isso. Ou seja, nós poderíamos ser todos civilistas constitucionalistas. E, em alguma medida, somos. Em alguma medida, somos. Porque, de fato, veja, é difícil você contra-argumentar contra esse aspecto de que certas sofisticações garantistas, digamos assim, elas exigem um posicionamento contra-majoritário. Isso é da própria ideia de democracia, que ela tem que ter uma estrutura em que a maioria não oprima as minorias. E isso são pautas que a gente acredita. E aí entra a questão que eu estou falando. Se a gente é civilista constitucionalista ou não é civilista constitucionalista, é uma questão de crença. Porque esses métodos, eles não são, rigorosamente falando, métodos. Eles são retóricas. E se a gente tivesse convencido de que há alguma, digamos assim, necessidade, e eu escolhi a palavra porque eu tenho refletido muito sobre isso, né? E essa retórica de a gente ter que falar de tal forma que pareça um saber aquilo que é sempre querer, me leva à reflexão sobre o que os antigos falavam sobre a própria natureza do jurídico, vamos dizer assim, eu não sei nem que palavra usar para isso, da acordo jurídico, né? O que é isso? O que é acordo jurídico? E até uma expressão latina que é a opinio. Quando você fala do costume, né? Quando você fala do costume, você diz que é uma coisa que tem a reiteração imemorial, ou seja, não tem autor, né? E que ela é acompanhada de um aspecto subjetivo, que é a opinio. Essa opinião, eu estou suspendendo a adjetivação de propósito, porque eu sei que está buzinando aí no vídeo de vocês, opinio iuris, né? Que a gente aprende em introdução. Mas eu lembro que um sinônimo de opinio iuris é opinio necessitatis, ou necessitatis. Ou seja, a opinião de que é necessário que seja feito assim. Ou seja, em outras palavras, que deve ser. A opinio iuris é a opinio necessitatis. Necessitatis. É a opinião de que aquilo é necessário, se impõe. Né? Se impõe. E é essa acordo direito. E nesse sentido, quando a gente opera, a gente está imbuído. Se está agindo de boa fé, digo, ao exercer a profissão, se você se deixa realmente posicionar em função de uma abertura honesta, mesmo que haja variação, você pode ser um advogado de um lado ou de outro, mas você está acreditando, digamos assim, no aspecto não doloso dessa manipulação. Vamos dizer assim, numa espécie de manipulação inocente, né? Como uma espécie de análogo da simulação inocente. Bom, em suma, era uma questão de crença. Né? E a gente, nesse sentido, a gente vê uma série de processos. Por exemplo, a construção da ideia de que o princípio não pode ser obliterado. Ele precisa operar, e ele opera da forma como a gente interpreta as normas do escalão inferior. Não há nada demais nisso. Isso, de fato, se pode verificar. Não há uma coisa impossível em que eu, tendo duas maneiras de conceber um determinado artigo do Código Civil, eu vá por aquela que, de certa forma, eu perceba
Eu tenho a opinião de que é mais condizente com a principiologia. Sim, isso, na verdade, não tem nada de surpreendente. O surpreendente está em você colocar de lado o espaço de determinação hermenêutica que órgãos do escalão inferior são competentes para realizar. Então, por exemplo, a gente teve uma série de assaltos à legislação. O Código Civil foi praticamente espicaçado pelas transformações jurisprudenciais em função da aplicação dessa metodologia. Né? Você, na verdade, na matéria específica do direito das sucessões, o grau de imprevisibilidade beirou o ridículo. Não é só na matéria das sucessões, como no direito de família, e, por consequência, o direito das sucessões. Só recentemente, a gente, se um cliente estrangeiro viesse lhe consultar para saber o que vai acontecer com a sucessão dele, você ia dizer, bom, eu posso dizer tanto percentual, mas mesmo assim é uma probabilidade de que vá... Tudo bem, você sabe que sempre há um grau de probabilidade, mas era ridícula a indeterminação que a gente vivia e a surpresa, porque, vejam, eu aprendi retoricamente também observando que uma decisão surpreendente nunca é uma boa decisão. As decisões, elas, de certa forma, têm que soar. A plausibilidade delas claro, do ponto de vista estritamente formal, não é relevante, mas do ponto de vista político, é. Né? E a questão está nisso. Se outras pessoas não partilham a mesma crença da gente sobre o que é o sentido, por exemplo, de dignidade da pessoa humana, e é muito fácil você não partilhar o mesmo ângulo. Tanto assim que a gente verifica que pessoas pró-liberdade de abortamento, dentro da realidade que a gente já tem hoje, como aqueles que são por abolir totalmente essas possibilidades, vão falar em dignidade da vida humana. Como é que eu posso, então, pretender um subjuntivismo de alguma coisa a partir de uma coisa que eu partilho as palavras, mas não partilho os conteúdos? Eu diria, a Constituição, como eu disse, na pirâmide invertida, ela está lá em cima porque ela é a mais aberta. E na concretização desses mandados nos processos, há uma construção paulatina. O que a gente verifica é que o subjuntivismo principiológico introduz uma eliminação de interação com outros agentes competentes. No caso, o judiciário elimina o legislativo. E isso torna-se um problema, vamos dizer assim, um ressentimento. E eu digo, é um perigo político, porque, veja, a ordem política, político-democrática, pressupõe um judiciário estável. Quando a gente vê a crise de se dizer, não, vamos fazer o impeachment de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, você vai dizer, não, é uma conversa de alguns loucos. Essa conversa não existia antes. Não se tinha essa conversa. Alguma coisa aconteceu. Não estou dando razão. Eu estou horrorizado. Eu estou em pânico. E o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que entender, na complexidade das nossas crenças, a alternatividade. Quer dizer, a alteridade. Aquele que não vê como a gente vê. E que, veja, a coisa mais linda que eu achei sobre essas fases dessa jurisprudência ativa em matéria, por exemplo, de direito de família, foi o fato de que na decisão sobre união homoafetiva houve unanimidade no sentido da decisão, mas não, vamos dizer, unanimidade nos fundamentos. Eles variaram nos fundamentos, mas o resultado, eu diria até que era inevitável, sob certo aspecto de uma mentalidade constitucionalista ou neoconstitucionalista. Ou seja, pessoas muito diversas, talvez até um pouco menos diversas do que pudesse ser. Isso merece certa reflexão, mas assim, ainda relativamente diversas, de idades diferentes, de origem diferente, de maneira de ver diferente, de vivências muito diferentes. Mas todos, de certa maneira, todos imbuídos de uma ideia sofisticada, inclusive nesse aspecto das coisas contra-majoritárias, ou seja, todos muito, nesse sentido, constitucionalizados já.
Eu me lembro uma discussão sobre uma dessas aplicações da metodologia civilística constitucionalista, em que um professor, uma professora, eu não vou identificar, dizia assim, olha, daquela decisão ali, que foi uma decisão, nem me lembro sobre o quê, alguma coisa sobre sucessão, de todos os ministros, só Fachin estava entendendo do que estava falando. A metodologia era tão complicada que nem, em tese, é sobre essa coisa de princípios, de novo, certos princípios que nem estão escritos como princípios e que se inventam como princípios. Não vou referir quais, porque cada um desses princípios que se inventaram tem autor, né? Curiosamente. Então, essa principiologia foi discutida entre uma turma e, segundo a análise de civilistas constitucionalistas, isso sequer foi compreendido pelos próprios ministros. Então, é uma doutrina realmente muito complexa e esotérica. Nesse sentido, reparem, isso é muito ruim, porque a gente já é esotérico demais. A cultura jurídica, como diria Kafka, a lei deveria ser acessível a todos. E por que eu estou falando em Kafka? Porque eu estou lembrando aquele conto Diante da Lei, em que o cara fica esperando a vida toda para entrar na lei, e não entra, não deixam. E no final pergunta, mas por que eu não pude entrar? Ninguém veio mais entrar. E eu não consegui entrar. Ele diz, não, a entrada era só para você. Você está morrendo, não vai entrar, então vou fechar. De certa forma, esse esoterismo, essa inacessibilidade, isso é um problema, não é uma coisa linda. É um problema. Agora, como se resolve esse problema? Eliminando o saber jurídico, a cultura jurídica e tornando todo mundo leigo. Então, é proibido. Como queria mais ou menos Napoleão, vamos acabar com a doutrina, vamos acabar com a interpretação. Eu quero uma lei que não precisa de interpretação, que o cara na rua possa ler. Só que nem a Constituição, e menos ainda o Código Civil, são, nesse sentido, legíveis. A gente precisa estudar pra caramba para entender as regras do Código Civil. Você começa no Código Civil, você quebra a cara. Eu digo, você, pessoa honesta que não estudou direito. Como assim? Artigo 1º, todas as pessoas são capazes. Artigo 2º, esqueça. Artigo 3º, são incapazes. Prestem atenção. Todas as pessoas são capazes. Artigo 1º. Artigo 3º, são incapazes. E depois são relativamente incapazes. Como assim? Veja, o texto não é... O texto pressupõe... Ele não é autossuficiente. Ele pressupõe outra coisa atrás dele. Ele pressupõe a ciência do direito. Aquilo ali é como a ponta do iceberg, diria Villet. A legislação mostra... É um índice do estado da arte, da ciência do direito em determinado espaço-tempo. Essa parte do espaço-tempo, no Villet não disse assim, não. Foi eu que inventei agora. Mas a ideia de Villet é essa mesmo, né? De que a legislação mostra o quanto vai o saber jurídico. E, nesse sentido, o Código Civil é muito isso. Se você não sabe a diferença entre capacidade de fato e capacidade de direito, que não está dita no Código, você nem consegue ler direito, você vai ficar só com perguntas, né, e dúvidas. Ou então o artigo 2º que eu pulei, que é outra doidice. O cara só é pessoa a partir de aqui, mas antes já tinha direitos. Mas eu queria dizer que quem tem direitos são as pessoas. De novo, outro problema. E assim fica. Então, a minha compreensão, aí vai uma coisa um pouco mais amadurecida, já pensando... Eu falei de Bourdieu como uma referência, mas eu posso falar de outra coisa, mais para o lado da fenomenologia mesmo, da hermenêutica, né? Eu estudei durante algum tempo, bastante, um autor dessa linha, digamos assim, em hermenêutico fenomenológica, que é o Hans Blumenberg, e o trabalho dele com a hermenêutica das metáforas, né? Então, o uso que ele faz de metáforas absolutas, que são coisas indefiníveis no sentido próprio de um conceito. É um conceito, na definição que a gente rigorosamente constrói com gênero próximo, diferença específica, ao referir as coisas conceitualmente. A metáfora ela é irredutível nesse sentido que ele diz, a metáfora absoluta. E a gente é cheio delas, porque elas... E como é que a gente sabe que elas são irredutíveis? Quando a gente nem percebe que elas são metafóricas, né? Então, essa coisa da uma espécie de topologia, digamos assim, do espaço normativo é muito curioso. A gente tem uma cultura entre os civilistas de que o Código Civil é central. E o Código Civil, veja, o Código Civil tem regras anteriores à própria Constituição. A Constituição, por exemplo, pressupõe o que são pessoas, que não são coisas que a Constituição define. Então, a personalidade, a qualidade de pessoa, são regras
primeiras, são constitutivas no sentido não da Constituição, mas da própria sistematicidade do ordenamento. A gente tem essa noção de centralidade que, inclusive, empresta ao Código Civil a força de norma subsidiária para o ordenamento todo. E aí a parte de direito público, pessoa de direito público está lá no Código Civil, porque precisa estar próxima das outras pessoas. E você vê que, nesse sentido, o Código Civil não é apenas uma norma de direito privado. Então, o que eu verifico é todo um discurso, não só no aspecto copernicano, digamos assim, dessa revolução, como toda uma topologia, não é? Que se vai introduzindo e que se vai, vamos dizer assim, persuadindo da realidade dela e se vai implementando. Na medida em que partilhamos crenças, também coordenamos ações. E foi o que a gente aconteceu na decisão, que, na verdade, poderia ser lida, não precisa ser lida, mas pode ser lida como contra-legem, sobre o parágrafo 6º do 226, a união estável, a união homoafetiva. Então, essas coisas precisam de certa maturidade e um entusiasmo infantil. Eu diria, o que o direito civil, o que o segundo pós-guerra significou era uma espécie de confiança de que depois que vencemos, estamos todos juntos numa única coisa. E, na verdade, as divisões começam a ressurgir. E também os rebotes e os impasses e o que é real na democracia, que não pode ser esquecido, a alteridade, a diversidade, que é a mesma razão pela qual a gente prestigia pautas contra-majoritárias. Então, a gente está aí diante de um enigma, de um dilema, de um desafio. Né? E o meu texto era mais para a gente acordar para esse aspecto, de que, digamos assim, o jogo não é uma coisa tão simples, nem tão inocente. Quando a gente impõe o olhar que a gente tem, a gente ofende, no sentido, entre aspas, aí. Alcança, impacta. Tá bom, vamos usar menos que ofende, vamos usar irrita, para pensar, talvez quase lumanianamente. Então, a gente irrita, e a gente não pode esquecer que a irritação implica uma reação, funcionalisticamente pensando. Né? Então, para não encher mais o saco de vocês, que eu sei que eu falo que sou o homem da cobra, eu agora vou ouvir o que vocês têm a dizer. Professor Torquato, muito obrigado. Né? A gente só tem a agradecer a sua exposição, né, nesta tarde. Então, eu vou passar aqui para os meus colegas professores, né, e aí depois os doutorandos e mestrandos que quiserem também fazer perguntas, se manifestar, podem indicar aí no chat. Mas começar pelo nosso colega, o professor Alfredo Flores, da Federal do Rio Grande do Sul, né, para que ele faça as suas considerações. Bom, estão me ouvindo bem? Bom, obrigado pela oportunidade, Torquato. É uma grande alegria poder te rever finalmente, assim como aos demais aqui, alguns que também conheço. É uma alegria estarmos juntos. E a retomada dos trabalhos que o professor Venceslau muito diligentemente estava se organizando e chegou ao momento oportuno. As perguntas que o professor Torquato fez e as colocações, elas são, para mim, de grande valia, porque é uma temática que é preciso, o professor Venceslau também tem batido muito nessa tecla, é preciso identificar esse aspecto discursivo que está por detrás dos movimentos da dogmática jurídica nos últimos 30 anos. Né? Quando o professor Torquato falava, e eu como também conheço um pouco da obra dele, do histórico, vamos dizer assim, do vínculo que tem com o grupo do debate sobre a retórica em Pernambuco, com o Pedro, com o professor Adeodato, me veio à mente um elemento interessante que eu acho que é importante nós levantarmos. A primeira, uma questão que talvez o professor Torquato poderia nos ajudar, assim como os demais colegas, essa identificação do fenômeno do direito civil constitucional com uma prevalência da Constituição, já propriamente com a Constituição, com a própria promulgação da Constituição. Em estudos que fizemos aqui no Sul, principalmente a partir da tese da minha esposa, a doutora Roberta Dremer,
a tese dela que ela defendeu em 2012, fazendo um levantamento a respeito dessa compreensão que se tenha do papel da Constituição e dessa construção de um novo constitucionalismo, que essa era a nomenclatura dos anos 90, né? Esse novo constitucionalismo que está presente em muitos dos autores que foram mencionados aqui, ou foram indicados, não mencionados literalmente, mas que foram lembrados. Se falava num novo constitucionalismo nos anos 90 e se cunhou um termo, a partir de 2005 identifiquei eu, partindo aí, tendo em conta os estudos da minha esposa, que ela discutiu o alternativismo aqui do Rio Grande do Sul e como é que foram os processos de ressignificação que se deram na sequência, como o próprio garantismo penal, o próprio neoconstitucionalismo. Aí o termo neoconstitucionalismo é um termo que começa a ganhar força a partir de 2005, mereceria, primeiro, uma exposição da própria professora Roberta a respeito disso, discutir esses elementos. Também tem um aluno doutorado, o Henrique Fernandes, que trabalhou isso daí, quando ele discutiu esse conceito, como ele foi elaborado. E o próprio fenômeno e o conceito, ou seja, o conceito em si, o termo e os significados estão vinculados a esse termo, tem a ver com uma conjuntura de ideias e de linhas que vão se cruzando, né? Linhas essas que o Sr. Torquato já estava um pouco recordando aqui, por isso que foi muito, muito oportuna a recordação, né? De que, por exemplo, claro, falando mais aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós vamos ver, por causa da vinculação que também temos nós, como vocês aí no Nordeste, com o pensamento alemão, a vinculação com o discurso dos direitos fundamentais, que eu sinto que nos anos 90 começou a ganhar muita força, né? Esses elementos, então, essas linhas foram se cruzando. Há uma outra linha que também foi muito discutida desde o final dos anos 80, da questão da tutela no plano do direito processual, que também gerou uma repercussão na discussão de direitos do neoconstitucionalismo no âmbito constitucional. Isso aí também já levantamos isso aqui nas nossas pesquisas. E então, de uma certa maneira, eu tenderia a fazer uma segmentação, né? O que a gente chama hoje de direito civil constitucional, eu não fiz nunca uma pesquisa saber quem é que começou a discutir isso. Eu imagino que tenha vindo do Rio de Janeiro, ou também aí de algum colega civilista de Pernambuco, que também é muito, muito conhecido, talvez, mas tenha vindo do Rio. Não sei quando é que isso iniciou, mas quando se cria, o professor Torquato pode também nos ajudar, porque isso aí é muito dos estudos que o grupo faz a respeito da retórica. Quando a gente cunha um conceito, o conceito tem uma pretensão de dar um significado ao campo e à nova modalidade, né? Da forma de organização da prática jurídica, da forma de construção dos conceitos, até de uma ideia de sistema, possivelmente, né? Então é interessante por quê? Porque há fenômenos anteriores na jurisprudência, o professor Torquato recordou isso, há fenômenos anteriores na jurisprudência que, de uma certa maneira, já vão trazer esses elementos do que seria talvez um direito civil constitucional. Mas eu entendo que isso se materializa talvez mais posteriormente, né? Então, nesse caso, vejam como é importante isso que o Dr. Torquato já vem dizendo há um bom tempo, né? A atenção ao discurso. A atenção ao discurso, né? E até, em outra medida, um desafio aqui a todos nós, em que medida o direito civil contemporâneo ele consegue se distinguir desse modelo, né? Porque, muito bem comentou o professor Torquato, quando nós vemos, na verdade, que o processo de construção dos discursos também é um processo de disputas de conceitos. Então, por causa das disputas dos conceitos, é que nós vamos perceber justamente que vão se moldando elementos, né? O exemplo também me parece tremendamente oportuno, que o professor Torquato recordou, e que aqui há vários colegas que vão poder explorar isso com maior nitidez. Não por acaso, isso também passa por um processo de definição do discurso a partir de institutos. E por óbvio, vou lembrar o papel do IBDFAN,
né, em que existe uma pretensão, a partir de certas redes que são montadas, né, de estabelecer discursos. Né? Assim como talvez o direito civil contemporâneo tenta numa pretensão a dizer algo que seja diferente, quem sabe, do direito civil constitucional. Fica aqui algumas das provocações, agradeço muitíssimo pela oportunidade. No ato contínuo, eu vou passar para a nossa professora Larissa Leal, para que ela também faça suas considerações, e aí o professor Torquato Castro responde aos dois em bloco. Professora Larissa, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Torquato. Muito obrigada por estar conosco hoje. Sempre brilhante nas suas exposições. Sempre, como eu digo, humilhante quando fala. Mais gentil com quem ouve, né? Eu vou direto a um ponto que, como o texto ele tem alguns anos, eu também, ouvindo, voltei atrás no tempo e me lembrei de uma, digamos assim, de uma cilada em que eu fiquei quando eu estava ultimando a minha dissertação de mestrado, em 2000, e meu orientador, porque eu tenho muita gratidão, respeito, e pela forma como ele utiliza o método da constitucionalização do direito civil, que é o professor Paulo Lobo, claro, teve um papel fundamental para mim, mas, ao mesmo tempo, eu tinha, digamos assim, dentro de casa, um orientador. E aí ficou a peleja lá dos dois, e meu orientador de casa, que era meu pai, ele exigiu que eu dissesse, pelo menos escreva aí, que se faz controle de constitucionalidade há mais de um século. Ou então, a partir de Kelsen, isso se tornou evidente. Então, essas afirmações não devem valer a partir da Constituição de 88. E eu fiquei com essa obrigação. Isso foi um perrengue horrível. Outro dia, em sala de aula no PPGD, Torquato, eu lembrei disso. Eu gostaria de colocar para você, se você puder falar algumas palavras, quão oportuno foi para o que nós costumamos chamar de metodologia do direito civil constitucional, o advento do Código Civil 2002, porque ele limpou metodologicamente o fato de que não se tratou, por exemplo, dos impactos da Constituição de 34 no Código Civil 16. A Constituição Civil de 34 tem um capítulo sobre família, tem já muitas modificações, e assim por diante. Então, se na década de 90 a novidade fez com que o método tivesse uma capilaridade, a partir dos anos 2000, e veja que eu estava ali já quase no limiar, mas eu estava ainda em 2000, e no ano de 2000 ninguém tinha certeza ainda se o Código Civil de 2002 viria, como foi oportuno que viesse um código que apanhasse, que fosse uma crítica que tornasse o argumento menos retórico, como nós reconhecemos que todo argumento ele tem menos retórico, não, menos ideológico e mais necessário, porque tinha um texto ali. E como a ideologia afastou aquilo que era simples, como em Kelsen. A decisão é uma norma privada, o ato administrativo é uma norma privada, o contrato é uma norma privada, e, portanto, estão subsumidos, estão lá na base da pirâmide, estão subsumidos à retórica que a Constituição traz, porque a Constituição é retórica. Eu já ouvi até as pessoas dizerem, aqui no Brasil é mais fácil mexer na Constituição do que no Código Civil, mas isso é o certo. O Código Civil é um sistema. A Constituição é um retrato de ideologias. Ou pelo menos assim nós acreditamos. Se ela não retratar,
ela vai cair no lugar comum, né? Então, eu penso que o método, aqui no Brasil especialmente, porque não me parece que ele tenha impactado outros lugares, e ele se tornou mais importante até do que na Itália, onde ele nasceu e me parece que já feneceu, ele teve essa conjunção de fatores. Ele teve uma saída de um período ditatorial, a liberdade de se trabalhar um constitucionalismo finalmente, digamos assim, moderno, peronomútil, e essa facilitação de um novo texto civil de sistema para ser uma crítica, digamos, mais fácil de entender. Assim, não comparativamente em termos do que se escreve em direito enquanto norma. Então, se você puder falar algo em torno disso e da ideia de controle de constitucionalidade dentro da nossa ordem, eu agradeceria. Tá bom? Boa tarde. Ô, Larissa, obrigado. Alfredo, querido, como é bom ouvi-lo. Vocês dizem coisas inteligentes demais para eu avaliar. Eu não sei nem por onde começar, mas uma coisa que eu preciso comentar, e obviamente, é essa questão que você colocou aí, que o Código Civil nasceu para apanhar. E, de fato, ele nasceu com um certo desprestígio, digamos assim, por conta do trâmite muito espaçado e das, digamos assim, manobras que foram necessárias para que ele pudesse, ao fim, se concluir. O processo de revisão constitucional, digamos assim, que o Código Civil passou e que foi uma coisa sui generis na vivência do regulamento, né, do regimento da Câmara e do Senado. Essa experiência toda, de certa maneira, tornou o Código Civil em matéria de direito de família, principalmente, e de direito das sucessões por via de consequência, uma espécie de monstro que entrou fora de hora na cena e que não tem lugar para ficar. Daquela época, daquele discurso da decodificação, a idade da decodificação, né? E que código é coisa ultrapassada. Curioso demais isso. A ideia do Código Civil é tão prevalecente que mesmo num código que nasceu assim, com as pernas frágeis como o nosso, sobreviveu. A gente usa esse Código Civil direto, e esse Código Civil não é tão distoante de uma tradição que a gente tem. Ou seja, funciona, é uma boa lei. E o Código Civil está fora de moda. E o quê? Isso era dito nos anos 2000. E para que o Código Civil não saísse. E naquele tempo dizia, veja, como a gente vai pensar que a China um dia vai ter um Código Civil? A China tem um Código Civil. Então a gente está numa coisa muito interessante, vamos dizer assim, o after party daquela época é bem diferente do que se imaginava que ia ocorrer, mas o Código Civil, sim, ele veio desprestigiado, sabe? Eu tentei escrever na minha tese de concurso alguma coisa sobre isso, e que eu intitulei como O Lugar da Lei, porque tinha essa conotação, digamos assim, de um ethos, de ter fundamento, né? De ter um lugar, de ter uma identidade, que foi totalmente, digamos assim, retirada, esvaziada. Você não tem que olhar o Código Civil para entender direito de família. Você tem que deduzir o direito de família das vagas delimitações principiológicas que há na Constituição. Então, isso realmente visto assim, ou se você transforma... Porque isso, no fundo, eu volto a insistir, veja, a retórica... Fazer isso não é possível ou impossível? É possível. A retórica disso é possível de construir, mesmo num sentido até positivo de que eu acredite que isso é um caminho emancipatório. Mas essa coisa só se constrói como uma espécie de fundamentação quando ela de fato, alcança
a disponibilidade, digamos assim, hermenêutica de todos. Então, se fôssemos... aí você pode dizer, não, a gente tem aqui um impasse entre educação jurídica e direito mesmo, porque, veja, a gente vai o que eu estava falando antes, a gente vai esvaziar a ciência do direito para o direito ser popular e todo mundo ter acesso ao direito, ou a gente vai pretender educar as pessoas para entenderem a complexidade de certas ideias como garantias contra-majoritárias, que não é propriamente intuitivo. Não é intuitivo para o leigo, na verdade, nem que o réu tenha sempre direito a uma defesa. Não é intuitivo, é quase que uma coisa... uma vez eu saí da OAB, quando eu trabalhava na gestão, né, no Tribunal de Ética, e peguei um táxi. E da OAB para minha casa, eu passei o tempo todo explicando ao motorista de táxi que estava indignado com essa ideia de que todo mundo merece uma defesa. E eu gastei, acho que, os 40 minutos do percurso explicando a ele. E no final da viagem, depois de eu ter dado esses meus 40 minutos de esforço, ele virou para mim e disse uma frase enigmática que foi assim: doutor, mesmo no ruim tem o bom. E aí eu fiquei perplexo e foi a conclusão de uma sabedoria hegeliana que eu não estava esperando dentro daquele contexto, né? Mas, de fato, veja, o que eu estou querendo dizer é que talvez fosse um caminho curto para a emancipação se mais gente partilhasse da compreensão de que diversidade é um valor e que a gente não pode impor, de certa maneira, eu vou até dizer assim, ranços religiosos que há em matéria de família e sucessões, mesmo num direito secularizado. E talvez a palavra ranço seja muito dura, né? Mas, de certa forma, o que eu quero dizer é que a gente, de verdade, não elimina as pré-compreensões que são inerentes a uma composição de mundo ordenada por valores, né? Ordenada por sentido. Se eu fosse pensar de outra forma, eu diria numa ética no sentido aristotélico, que pressupõe uma teleologia, vamos dizer assim, do completamento, da realização, da atualização de potencialidades sempre únicas e irrepetíveis. A beleza da pluralidade das imanências, que seria outra forma de dizer a riqueza da diversidade, né? Então, emancipação passa por esse elemento de diversidade. O que o direito civil constitucional se esquece é de uma certa diversidade que ele considera contrafluxo, mas que, na verdade, de novo, apenas tão somente a própria diversidade, e que ela elimina, digamos assim, as simplificações que são típicas da metodologia que a gente está criticando, elas são otimistas no sentido de uma abertura do outro para aquele tipo de disponibilidade que não é um dado. Aliás, o que se está vendo, para minha própria surpresa, é que é bem o contrário disso. É quase que uma pílula, digamos assim, grande e amarga na experiência de muita gente. E a gente pensa diversidade, a gente tem que pensar essas todas, digamos assim, possibilidades sempre presentes. Então, o Código Civil foi fácil, foi um alvo fácil. E a questão do controle da constitucionalidade, veja, é isso que eu dizia. É curioso esse aspecto de que a gente poderia conceber essa metodologia como a metodologia válida. E aí a gente poderia ter uma instância de controle da constitucionalidade que fizesse tudo isso como de fato fez. E o que fez a título de controle de constitucionalidade. Mas veja, quando Kelsen pensou o controle de constitucionalidade, ele pensou uma coisa que é paradoxal, de certa forma, que é o controle político pelo jurídico. Porque o jurídico consiste precisamente eu penso, né, do meu ponto de vista retórico, numa pauta política de ocultar o político pelo, eu vou dizer, necessário, no sentido de uma cognição de dados limitativos, normas. Ou seja, como se o direito fosse uma política cuja característica é se apresentar como uma antipolítica. Porque a política pode ser de muitas formas e o direito se apresenta como
a forma necessária. A opinião necessitatis, como eu dizia antes. Então, a gente teria aqui um elemento que eu acabei não referindo, que para mim é central, de retornar de novo, né? É que quando as pessoas percebem o ativismo, não é que ele não exista, mas quando você chega a perceber e denunciar o ativismo, quer dizer que, retoricamente, a gente falhou em fazer passar por saber o que era o querer. Falhou! E aí, quando falhou, significa alarme. Alarme geral. Descobriram tudo. Vão pegar a gente. Claro, eu estou aqui ridicularizando. Eu estou até ridicularizando a própria crença da gente, porque, em alguma medida, se não somos civilistas constitucionalistas, somos juristas. Que mutatis mutandis são variações de uma mesma música, entendeu? A gente tem esse... Agora eu vou dizer de novo a palavra ranço já com outro gosto. Teológico, que é a coisa hegeliana da teologia política, né? Que o nosso querido Glaucio Veiga, lembra que a gente até comentou isso num grupo aí, uma hora dessa qualquer, eu até vou botar na pós-graduação também o texto de Glaucio Veiga sobre teologia política, que é um concurso de livro docente. Depois eu fui lá e verifiquei isso e vi. Então, veja, de fato, o controle de constitucionalidade ele pode ser feito, mas a metodologia é difícil sustentar, a partir de certos ângulos críticos, um subjetivismo simpiológico, entendeu? Ele é ingênuo e ele é, na verdade, eu diria até agressivo, no sentido do que deveria, pelo contrário, ser neutralizador. A astúcia tinha que ser outra. Não esse otimismo ingênuo. Eu acho, no fundo, uma ingenuidade em tudo isso. Era bom que todo mundo fosse ingênuo e acreditasse junto, porque eu gosto das pautas emancipatórias, eu gosto dos resultados de diversidade, eu gosto que as pessoas não sejam forçadas a viver de jeito que elas não queiram viver. Tudo isso eu considero vantagem. Mas perder a credibilidade da jurisprudência como um saber sobre o que é necessário é uma perda política dramática e dolorosa, que eu acho que a gente vivenciou, se não no sentido de que escatológico, de perdemos tudo, descobriram a tramóia, mas perdemos muito da credibilidade quando as pessoas querem dizer que querem tirar todos os ministros do Supremo, quer dizer que elas estão incomodadas com o direito, no fundo. E a gente não conseguiu sensibilizá-las, porque aí também tem um problema com elas. São pessoas normalmente simplórias e que não são treinadas no exercício da compreensão do alter, que é um exercício muito difícil mesmo. E a gente precisa, de certa forma, ser humilde nisso. Quase sempre a gente realiza um esquema muito simplório de os nós e os eles, e isso não é propriamente uma pauta emancipatória nem civilizatória. A gente precisa de mais cuidado com o que a gente acha certo e mais cuidado com o que os outros acham certo. Então, eu acho que a gente não pode perder a consciência, Larissa, para dizer em última palavra, e também lembrando o que Alfredo disse, porque é a coisa da atividade argumentativa, de que tem-se aqui, sim, uma vivência política. E que a vivência da democracia ela tem sempre dois lados. Isso não é difícil para a gente que estudou dialética e que sabe que todo réu tem direito a um advogado. É isso, não é não? Mais uma vez, obrigado, Torquato. Eu vou fazer também algumas considerações, mas aí se a professora Renata Oliveira quiser falar, né, a professora Larissa Burman também quiser falar, e os outros colegas, o professor Carlos Eduardo me disse que está tentando voltar à sala, está com instabilidade na internet. Temos aqui os doutorandos também, eles, por favor, informem aí no chat, que a gente vai organizando estas intervenções. Mas pronto, Roberto Paulino também vai querer falar, ótimo. Pode ser via áudio, Danilo. Aí a gente organiza o seu momento de entrar, tá certo? Veja, Torquato, eu acho muito oportuna a sua fala em relação à perplexidade das pessoas, né, do homem comum em relação ao STF. Né? Essa ideia de repente, fechar o STF,
né, pedir impeachment de ministro do STF. E eu acho que isso passa por uma outra questão que você já abordou muito bem também, que é a questão da espetacularização do julgamento do Supremo. Né? Acho que se não houvesse TV Justiça, a gente talvez não tivesse esse movimento. Né? E aí, eu acho que um afastamento é necessário para um poder que é contramajoritário por excelência. Né? Mas, assim, por outro lado, a gente está falando do direito civil, e aí, quando diz que o Código Civil nasce para apanhar, é porque o direito civil vai cuidar das questões mais cotidianas, das questões mais repetitivas, mais costumeiras, e aí é um direito que tende a ser naturalmente conservador, por cuidar dessas questões cotidianas, por precisar ter previsibilidade. Então, por exemplo, a mim causa espécie esse tema que entrou na pauta da repercussão geral na semana passada, que é a questão da constitucionalidade do regime da separação obrigatória para os maiores de 70 anos. Eu nunca vi um velhinho reclamar disso. Veja, e a mim não parece inconstitucional, porque, na prática, os efeitos do regime da separação obrigatória são os mesmos efeitos da comunhão parcial, que é o regime geral, né, aplicável a todos. A mim causa certa estranheza. Mas me parece que se cria um espantalho, né, em relação a essa questão da dicotomia Código Civil, Constituição, porque esses são fenômenos muito recentes. Então, até na minha tese de doutorado, eu fiz esse levantamento quando a Constituição de 1824, né, a nossa Constituição do Império fala, deve-se fazer o quanto antes um Código Civil e Criminal, era um lugar comum na época que isso podia ser feito num só código. A ideia não era fazer 2 códigos. Era fazer um código só, né? Tanto que no tempo de Dona Maria I havia um projeto de se fazer um Código Civil e Criminal. A lógica do jurista era outra, não existia bem estabelecido na cabeça das pessoas a dicotomia direito público e direito privado, né? Código Civil Constitucional, até porque a gente estava saindo do antigo regime, né? O antigo regime aqui durou bastante tempo. A gente, como o Torquato diz, a gente conserva, né, certas estruturas arcaicas, e eu acho que essa perplexidade com essa dicotomia de direito público e privado é muito bem refletido no texto lá do professor Nelson Saldanha, né, O Jardim e a Praça, né, que é conhecido de todos nós. Né, a gente tem dificuldade de separar o público e o privado. Né, a gente, naturalmente, e eu vejo isso, inclusive, aqui na faculdade, né, infelizmente, na pós-graduação brasileira, a gente tenta fazer um debate de ideias, mas se eu defender uma tese contrária, o meu colega, ele leva isso para o lado pessoal e vira meu inimigo mortal. A ponto, assim, de querer censurar meu livro. Não, o livro de Venceslau, assim, não pode ser lido na pós-graduação. É anátema, né? A ponto, assim, da gente chegar a esse nível. Mas eu pergunto também se o fenômeno da constitucionalização ele não leva a uma politização maior do direito civil e, de certa forma, transformando todos os casos em casos difíceis, porque é quando você recorre ao texto constitucional, que ele é naturalmente mais vago, porque político não gosta de se comprometer, né? Então, eu não vou prometer uma escola, eu prometo o direito à educação. Eu não prometo o plano de saúde que vai cobrir tais e tais procedimentos, um tanto de dia de internação. Eu prometo o direito à saúde. E cumpro na medida do possível, né? E digo que, na verdade, meu compromisso vai até um certo limite. E pergunto se isso ainda não é potencializado pela literatura de cursinho, que ainda tende a simplificar as coisas. E aí eu vejo certas tendências hoje no direito civil. Não, o direito civil é muito complicado, vamos simplificar.
né? Então, a gente não precisa diferenciar a responsabilidade civil, vira tudo responsabilidade objetiva, não é? Isso também, casamento e união estável, vira tudo casamento, não é? A gente vai simplificando e vai eliminando certas diferenciações que eu acho que termina fazendo com que o direito civil dê as costas à realidade, porque a realidade é complexa, ela é multifacetada, né? Ela demanda soluções cada vez mais específicas, né, para situações que são cada vez mais diferenciadas. Essa intervenção que eu queria fazer, eu vou passar para a professora Renata Oliveira, né, para que ela faça a intervenção dela, e a gente depois passa ao professor Torquato, né, ou ele diz se ele quer ouvir Roberto Paulino antes, para responder tudo em bloco. Professora Renata. Boa tarde a todos. Que responsabilidade falar depois do professor Venceslau e antes do professor Roberto Paulino, mas o professor Torquatinho sabe que quando eu falo dele, enche de coração, né? Porque eu sou fã assumida do professor Torquato. Eu iria falar, mas eu vou falar, mas são questões pontuais. Concordo em gênero, número e grau com o que foi dito, principalmente em relação à insegurança. Vou falar para vocês um caso, uma decisão de primeira instância. Uma moça grávida de uma pessoa A não tinha nenhum relacionamento fixo com essa pessoa A. E aí, o que aconteceu? Ao longo dessa gestação, vamos dizer, por volta do 3º mês, ela começou a namorar com a pessoa B. E essa pessoa B comprou um berço. No curso do namoro, comprou um berço para a criança que iria nascer, que não seria filho biológico dele. Por volta lá do 8º mês de gestação, enfim, antes da criança nascer, o namoro acabou, acabaram-se os vínculos. Acontece que a mãe, após a criança nascer, entrou com a ação de reconhecimento de paternidade com base na afetividade. E aí entra no que o professor Torquato diz. Vejam a insegurança. A afetividade em relação ao feto e foi reconhecida. Acredito que em segunda instância tenha caído, mas em primeira instância foi reconhecido. Então, vejam os riscos, né, de na prática a gente ter certos princípios. E aí eu compartilho de todos, quando dizem assim, a gente não pode nem mencionar demais quais são os princípios e quais são as questões, as teses, porque todas têm um nome. Mas tem uma que é de um grande amigo meu, mas que eu posso falar da tese. Enfim, que é, por exemplo, da contratualização das relações familiares. E aí não é pessoal, é estritamente científico. Uma das cláusulas que é defendida é que as partes devem estipular quantas relações sexuais devem existir durante a semana. Aí vejam, se tem uma construção de que estupro é toda relação sexual não consentida, será que estaríamos fazendo uma exceção em relação a justamente essas questões de família? Então, a gente tem que ter essa análise prática, para o plano fático. O que é que vai acontecer? Quais são as repercussões de se dizer que é de uma forma ou de outra? E aí, logo no início da fala do professor Torquato, eu lembrei logo do constitucionalista, professor Jorge Reis Novaes, que ele está escrevendo 4 livros sobre a dignidade da pessoa humana. Só foram publicados ainda 2. Aí, na introdução do primeiro, ele fala que a dignidade da pessoa humana concentrou nas últimas décadas, e particularmente nos últimos anos, um notável incremento de atenção por parte da doutrina. E tudo isso que a gente veio falando, uma generalidade de jurisdições. Mas aí o que eu queria pontuar é que ele fala, no entanto, essa verificação é necessariamente acompanhada pela insatisfação que provém do fato objetivo, de que, na grande maioria dos casos, o alcance da invocação judicial do princípio raramente vai para além de uma utilização meramente retórica, ou, quando muito, de reforço de conclusões, que, de outra forma, seriam igualmente retiradas da simples aplicação das normas de direitos fundamentais. E aí tem muita aplicação, né? Está bem consoante com a fala do professor Torquato, quando ele fala do abortamento.
Dá para suscitar dignidade para ser a favor do abortamento e dá para suscitar dignidade para ser contra. Dá para suscitar dignidade para ser a favor de um reconhecimento de paternidade afetiva em relação ao afeto e dá para suscitar dignidade contra. Será que a gente não está desestimulando, de repente, uma pessoa a ter um relacionamento afetivo, amoroso com uma mulher que já esteja grávida? Tem que pensar no plano fático, né? Então, o mínimo de dogmática, ele é necessário. O professor Torquato presidiu a banca do meu doutorado, em que eu defendia a possibilidade de ter a eficácia de alguns direitos da personalidade para além da vida. E, para isso, eu não precisei descartar o artigo 1º, o artigo 2º, que diga, do Código Civil, que diz que a personalidade civil da pessoa começa com a vida. Também tampouco tive que descartar o artigo 6º, que diz que a pessoa natural, a existência da pessoa natural termina com a morte. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de dogmática, então é apenas para refletir. Não é uma pergunta, viu, professor Torquato? É para dizer que concordo, que lhe admiro e que gostei demais da aula de hoje. Matei um pouquinho da minha saudade do PPGD. E para contribuir para os debates e para as reflexões. Um grande abraço a todos. Professor Torquato. Vamos ouvir Paulino primeiro? Professor Roberto Paulino, nosso procurador. Boa tarde, pessoal. Quero ser redundante aqui em registrar minha alegria de ver o professor Torquato. O professor Torquato disse que já está se repetindo, né? Mas ouvir a repetição do professor Torquato é um privilégio que nos é dado por frequentarmos a Faculdade de Direito do Recife e o instinto central do qual temos andado lamentavelmente ausentes. Mas eu queria iniciar essa fala, essa breve pontuação à palestra do professor, dizendo que o professor Alfredo me antecipou e fiquei muito feliz por isso. Eu tenho um interesse muito grande na relação entre direito civil constitucional e direito alternativo. Eu acho que essa é uma discussão que precisamos efetivamente empreender. Enquanto o professor Alfredo falava, eu busquei aqui um livro na estante da minha biblioteca e tinha uma anotação que já deve ter para lá de 10 anos, em que um civilista brasileiro muito importante escreve o seguinte: e assim como a professora Larissa, a professora Renata, eu preferi não personalizar essa discussão. Mas o texto é o seguinte, é apenas um parágrafo. O direito vai progressivamente se abrindo para uma certa porosidade, no sentido de apreender essas relações, dar relevância jurídica, inclusive na lacuna da lei, e às vezes até mesmo contra o sentido literal da regra, quando a aplicação deste sentido não conduz a um resultado justo e razoável num caso concreto. Naturalmente, a preocupação aí não é propriamente tomista aristotélica. Vamos pensar que a referência está muito mais próxima do direito alternativo. Então, minha colocação seria nesse sentido. Até que ponto nós não estaríamos, na verdade, vestindo trajes novos no velho alternativismo jurídico, no uso alternativo do direito? Eu me recordo que, discutindo certa feita com um caro amigo civilista, ele dizia que o problema da responsabilidade civil deve ser posto, no momento atual, em questão de ponderação. Deve-se discutir o interesse da vítima e o interesse do agente causador do dano, sem os constrangimentos dogmáticos tradicionais. E aí eu fiz a ele uma pergunta simplória. Mas, e como ficam aqueles textos do Código Civil que discutem? A professora Larissa poderia lembrar, o Código de Defesa do Consumidor ainda acha relevante dizer que o profissional liberal tem que ter o direito de alegar a ausência de culpa, né? O Código Civil faz uma série de discussões técnicas ali. E aí ele me respondeu, mas esses artigos são inconstitucionais. Certa feita, eu debati com o professor que
defendia a inconstitucionalidade da previsão normativa do registro do título no registro de imóveis como elemento integrativo do suporte fático da transmissão do domínio. E aí eu perguntei, mas a ideia é dizer que o registro de imóveis deve ser revogada, a Lei 6.015, a gente não precisa mais disso. Não, isso já é inconstitucional. É um requisito supérfluo que as pessoas observam porque querem, mas já são proprietárias com o contrato. Então, minha pergunta vai nesse sentido, até que ponto nós estamos como sucessores do velho direito alternativo no direito civil brasileiro atual, e o quanto isso implica em negação do ponto de partida, como constrangimento mínimo do intérprete, enquanto característica da própria modernização do direito. Então, seria só isso, Torquato, mais uma vez, reiterando a alegria de ouvi-lo novamente. As provocações, de novo, me deixam aqui girando, sem saber muito bem onde pegar o fio da meada. Essa ideia de comparar esses dois fenômenos, e eu vivi bastante essa época do alternativismo, que primeiro era direito alternativo, depois, para ser mais maduro, se recompôs como uso alternativo do direito. É curioso. Essas duas coisas têm, do meu ponto de vista, eu não parei para pensar isso, vocês estão me provocando aqui, eu estou reagindo assim, numa coisa que eu não amadureci de jeito nenhum. Tem esse aspecto de, digamos assim, elas são evidentemente politização, o Venceslau tinha me puxado para falar um pouco disso, né? São politização. Mas o que eu vejo assim é que elas não estão dizendo nada de novo, assim, também não, entendeu? Acontece que o que a gente fazia tinha um outro revestimento. O que eles estão dizendo, esse texto aí que o Roberto leu, é um elogio à jurisprudência. Ele é escrito dentro das categorias mais teológicas possíveis. O direito, vê quem é o sujeito dessa oração. É o direito. E o direito está aprendendo coisas. O direito está se otimizando. É a teologia de um afloramento. E é o que a gente alega, minha gente. Quando aquele professor de sociologia, nosso querido, vem dizer que não menciona o Código de Hammurabi, é porque na cabeça da gente, essa arte de fazer florescer as coisas, ela já vem de muito tempo. A gente chama isso de jurisprudência. Então não tem como a gente não ser jurisprudencial e ser jurista. Roma não inventou lei, Roma não inventou juiz, Roma não inventou advogado. Roma inventou jurista, jurisconsulto. Essa ideia de ciência do direito, de que a gente, de certa forma, desvela, vamos dizer assim, uma coisa mais complexa que precisa esforço para ser compreendida. E aí eles estão dizendo, de certa forma, que uma coisa que a gente já sabe, que a nossa prática, ainda quando oculte isso, ela é uma prática política. Então, eles estão convocando para que, mais abertamente, a gente faça o que tem que ser feito. Mas eu acho que, no fim, você se engana quanto a imaginar que os outros já sabem que isso é o que ocorre. Porque, digamos assim, perceber que por detrás da argumentação existem muito mais coisas, e que, no fundo, a argumentação não é o que conduz, a argumentação é conduzida por essas razões subjacentes. Seja aí o que você queira imaginar, o subconsciente freudiano, as forças da infraestrutura do modo de produção, ou sei lá, ou o espírito que a gente não tem consciência, vamos ficar hegeliano, então. Seja o que for que está acontecendo, esse pessoal ele está sendo uma coisa que o jurista não pode ser, é ativista, explícito. O jurista tem que ser um ativista oculto. Quando ele se denuncia ativista, que esses dois estão fazendo, o direito civil constitucional e o direito alternativo, eles se denunciam como agentes políticos, eles se deslegitimam como jurídicos. Então, aí o que eu digo? Qual é a ingenuidade de achar que, depois de dizer isso, você ainda vai ter autoridade para querer alguma coisa?
Não vai mais, porque você perdeu aquela capa de fantasia, que é a fantasia da neutralidade, da objetividade, da segurança, da previsibilidade. Uma boa decisão é a decisão previsível, fundamentalmente. Entendeu? Mesmo quando ela é contra a lei, porque a contra-legalidade pode ser previsível, a depender do que seja a lei e do que seja o contexto. Não é tão assim, não pode nunca ser... Então você não leu Aristóteles. E a doutrina da equidade? Desde quando? 2.300 anos atrás. Vamos, deu tempo de perceber que não é novidade já. Então, o que esse pessoal faz, eu considero uma ingenuidade. Veja, não estou dizendo que ele não tem um intuito emancipatório. Sim, mas do ponto de vista da percepção das condições retóricas da prática do direito, da projeção política da prática do direito, que é o direito repercutindo na vida real das pessoas, né? Que tudo é política, até dizer o que é política e não é política é política. Então, o direito também é política, ainda quando ele encubra. O agente que se apresenta como agente jurídico, ele tem posição política. Mas isso não quer dizer que ele tem que estar postando lá no Facebook, no Instagram, não sei o que lá, se ele vai votar em Lula ou em Bolsonaro. Sabe, esse ethos de um certo distanciamento, que pode dizer que é fantasioso, mas ele é institucional. Um jurista é um personagem institucional. Eu sempre digo assim, quando eu estou provocando os amigos para uma discussão mais próxima da política, se você for de direita, tenha certeza que você vai me ver como de esquerda. Se você for de direita, tenha certeza que você vai me ver como esquerda. E se você pensar que eu estou no centro, eu vou dizer que não há centralidades. Então, eu não estou me comprometendo. E aí eu me vejo, sabe como me vejo? Uma pessoa que tem pautas que eu diria até que são pautas ibetefânicas. O que eu não tenho é a metodologia desse otimismo de que por esse caminho a gente vai conseguir se segurar por muito tempo fazendo alguma coisa. É isso que... Então eu me sinto como um cara que está num submarino, o povo está mergulhando fundo, e eu sou aquele que é encarregado de mensurar os níveis de resistência do navio. E eu estou dizendo que o navio vai quebrar, o submarino vai quebrar, e o pessoal não está entendendo a minha medida. Eu quero dizer assim, enquanto se perceba como ativismo, se deslegitima. Essa é uma razão imediata. Tão mais ativista, razão inversa, tão menos legítimo. Isso não é intrinsecamente, isso é retoricamente. Eu tenho um alarme retórico. As condições de performance da retórica jurídica pressupõem neutralização. Quando a gente se bota fazendo outra coisa que não seja neutro, a gente se desconstrói como um agente jurídico que pode ter a opinião, que pode ter a, digamos, ocasião de instituir o necessário. Esse é o nosso lugar retórico. Opinio necessitatis. Mesmo quando tudo seja tudo prima facie. Eu estou tentando escrever um texto, por isso que eu estou usando essas duas figuras. Opinio necessitatis e prima facie. O texto vai se chamar prima facie, mas ele vai estar sempre contrastando com opinião necessidade, porque essas duas coisas são contraditórias. E nosso trabalho jurisprudencial faz com que toda opinião necessidade seja, vamos dizer, adaptável, seja prima facie. Entende? E, nesse sentido, esse pessoal, eu até acho que eles tiveram a informação metodológica, e o que eles estão dizendo não me surpreende em nada. Só que eles não podiam estar dizendo o que estão dizendo. Assim, podiam estar fazendo o que queriam fazer, mas não podiam dizer que vão fazer o que vão fazer. Isso é uma coisa que não se pode dizer. Por isso que eu dizia para Pedro Parim, que é um companheiro nessa coisa de retórica, dizia, rapaz, a gente devia calar a boca sobre retórica. Nunca falar de retórica. Só que eu falar de retórica era sempre baixinho, direito de manipulação, direito de retórica, sabe, persuasão, para ninguém desconfiar que a gente faz isso. Claro, Pedro entende isso porque isso é uma ironia, né? Então ele fez o doutorado dele sobre esse meu tipo de observação. Mas, do fundo, eu continuo com o meu alarme. A gente se deslegitima quanto mais a gente ostensivamente politiza. A política não é eliminável, mas ela é, digamos assim, domesticável dentro das nossas formas de apresentação da nossa prática.
Eu penso que isso é importante. Aí vão dizer que é hipócrita. O próprio Bourdieu diz que é hipócrita fazer isso. Os juristas são os guardiães da hipocrisia social, né? São. Mas Aristóteles mesmo dizia, a hipocrisia é uma reverência que se presta à cidade. Não é possível ser civilizado e não ser hipócrita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não estou realmente desejando isso. Eu estou sendo hipócrita. Mas é tão melhor viver no mundo com essas pequenas hipocrisias. Né? Então, pronto. Não vou falar mais, não. Eu vi que o professor Donino Mergulhão disse que quer fazer uma pergunta, né? Professor Donino Mergulhão, então, por favor, pode abrir o microfone, fazer a sua pergunta. Eu não sei se tem mais uma pessoa. Eu acho que só daria para mais uma intervenção. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar o Venceslau pela organização, por estar presidindo. Professor Torquato, é sempre uma alegria escutar o senhor. Tenho diversas anotações realizadas aqui durante sua fala. Gostaria também de deixar meu forte abraço aos meus antigos professores. Não existe ex-professores, existem os antigos mestres. O professor Torquato foi meu orientador no mestrado, e gostaria de saudar a professora Larissa, o professor Roberto, a professora Renata, minha querida, e todos os demais colegas, a colega Fabiana, que já tivemos a oportunidade de fazer algumas parcerias. Professor, tem um filósofo francês, morreu em 1988, foi professor de Direito Público, Georges Bourdieu. Ele fala que o liberalismo ele tem dois grandes ápices. O primeiro ápice seria a conquista da liberdade. O segundo grande ápice seria o aprisionamento dessa liberdade. Ou seja, a liberdade que ele propunha, ele limitou apenas para uma parcela significativa, não significativa, que foi a parcela dominante, dentro de uma perspectiva liberal. E o senhor estava falando sobre esse diálogo e não diálogo entre direito civil constitucional, seja lá qual seja o nome, direito civil contemporâneo, entre as escolas do direito civil, que são mais do que... Hoje é mais do que necessário a termos esse diálogo, encontrarmos pelo menos alguns sensos em comuns, porque essa falta de diálogo prejudica o próprio direito. Dentro desse processo de autocrítica, que as escolas têm que fazer, principalmente do ponto de vista do direito civil constitucional, a questão do PAN, principiologismo, e que é tão importante ser elaborado e trabalhado, e às vezes, entre aspas, uma falta de cientificidade, porque entre aspas mesmo, é proposital que seja entre aspas, mas do ponto de vista, qual seria uma autocrítica que a gente deveria fazer com relação à Escola de Direito Civil Contemporâneo, a Escola de Direito Civil Constitucional, que impede esse diálogo? Isso eu estou do ponto de vista de autocrítica mesmo. O professor Calixto Salomão, ele disse que o direito ele foi capturado, né, em que bordões de homens de negócio, no livro dele, Teoria Crítica do Direito Comercial, em que bordões de homens de negócio, eles capturam o direito e se transformam em princípios jurídicos. O senhor falou um pouco sobre o homem teológico, que refuta, que traz para o direito civil estruturas pesadas, que não estão mais em comum acordo com a demanda social, se algum dia tiveram. E o professor Venceslau Tavares, talvez ele não lembre, mas foi ele que me apresentou Nelson Saldanha. Tem um texto do professor Nelson Saldanha, que eu até fui revisitar, já que citamos Nelson Saldanha, que ele diz assim, é o texto Estado... Deixa eu só ver o texto, que texto é esse? Estado, Jurisdição e Garantias. E ele diz mais ou menos assim, caberia talvez perguntar, mas fica apenas como anotação, se realmente as coisas estiveram tão demarcadas, face, em termos de contraste, ou se é uma tradição historiográfica liberal que trata de amoldar as imagens históricas, embora sem violentá-las, enfatizando certos traços, digo eu, traços convincentes, num esquema mais ou menos convincente. E onde poderíamos fazer essa autocrítica dessas
estudando teoria do direito civil, teoria do direito, onde poderíamos fazer essas autocríticas às escolas vigentes que impedem esse diálogo e prejudicam o direito, né? O professor Venceslau acabou de falar disso, né? E eu tenho o Venceslau como amigo e como um grande jurista, né, de que ele foi vítima. E assim como o professor Venceslau, somos todos nós vítimas e, sobretudo, vítima o próprio direito. Onde podemos melhorar? O senhor já pensou sobre isso? Onde podemos melhorar? Mudar as estruturas, estruturalmente. Eu acho que seria essa minha principal questionamento dentro da teoria do direito civil e teoria do direito. Eu não sei se eu tenho tanta clareza sobre... Há um fenômeno relativamente grupal, digamos assim, mas eu fico pensando se quando eu penso metodologicamente, como eu disse a vocês, a gente está sempre na ideia de jurisprudência, está sempre nessa coisa de ter a inteligência para o argumento correto, que às vezes é um argumento sofisticado. Os civilistas constitucionalistas acham que o que eles estão apresentando é uma coisa sofisticada. E eu acho que a crítica que a gente faz a eles é que é uma coisa precária, que não é tão... É ingênuo. Precário no sentido de ingênuo, né? Então, é preciso que você, na verdade, trabalhe com uma pressuposição de que o certo é uma coisa tão óbvia que todo mundo vai ver a mesma coisa do jeito que eu estou vendo, né? E isso, na verdade, eu diria que é o que a gente poderia pensar. Se você não está com eles, você tem que estar contra. Não, eu acho que a gente precisa pensar, entender ver o fenômeno do direito civil constitucional como uma manifestação da inteligência jurídica. Veja, havia uma demanda de transformação. Eles propuseram uma pauta transformatória. E o que foi triste é que eles não encontraram a resistência que teria sido oportuna. Na verdade, houve até, de um ponto de vista histórico, uma certa e curiosa lacuna. O direito civil constitucional se implantou com uma facilidade gigante, porque a resistência veio muito depois. As pessoas tinham, na verdade, certa vergonha de se oporem a pautas emancipatórias que aquilo ali traduzia. E muita gente foi ficando calado, e foi fácil progredir de uma maneira irrefletida. A gente não estava se sentindo, digamos assim, na mesma velocidade, na mesma situação. Mas eu acho que a gente pode... Eu acho que isso não descaracteriza o fato de que não teve resposta, não é uma coisa que a gente possa apresentar contra o movimento. A amostra foi lenta, significa apenas que o movimento tinha um espaço, ou seja, como no poder não há lacunas, aquilo foi o que prevaleceu. Os demais estavam perplexos. Os demais ficaram incríveis, como diz o povo matuto aqui perto, e que é uma expressão linda, né? Você fica totalmente estupefato. E foi o que aconteceu. Houve uma demora da inteligência tradicional, digamos assim, se pudesse dizer uma coisa desse tipo, e aquilo progrediu como se não houvesse resistência, ou seja, progrediu sem maturidade. Você não amadurece sem resistência. Foi um triste sintoma de que a nossa cultura jurídica estava sofrida. E, de fato, a gente tem que dizer, uma coisa que a gente tem que agradecer à Constituição. A Constituição deu um novo gás ao sentido do jurídico. E não foi numa coisa muito misteriosa, não. Foi nas coisas simples, do fato de que agora, para o serviço público, você precisa de concurso e que o curso de Direito dá um acesso, uma formação para isso. Então, o direito estava em crise, o direito civil estava em crise, havia um desprestígio, havia a gente pode até pensar isso numa coisa que talvez seja surpreendente para vocês, mas o desprestígio do direito romano, né? Isso é óbvio, o desprestígio do direito romano é um desprestígio da civilística. Né? A gente fazer referência ao direito romano tornou-se uma coisa anacrônica. E aí os outros espaços ficaram vazios, que é o espaço da ciência do direito. Então, eu diria, a gente precisa compreender que a gente não está, na verdade, em campos opostos. A gente tem muitas coisas que pode construir juntos. E é isso que eu dizia deles. Eles estão sendo ingênuos porque não estão imaginando os outros. A gente pode dizer, se quisesse falar assim, nós e eles,
da gente, que precisa lembrar que, de certa forma, o que eles estão defendendo é o otimismo do jurídico. Veja, as pautas emancipatórias fluiriam mais funcionalmente, mais azeitadamente, se a gente divulgasse essa cultura constitucionalista de uma maneira mais sutil, mais ampla, ou seja, se a gente propiciasse mais educação, digamos, civilizatória, para mais gente e mais tempo. O direito não pode aparecer como uma coisa estranha às pessoas. Então, a gente tem que elogiar o Estado democrático do direito, de tal forma a construir, digamos assim, convicção em torno dele. E, nesse sentido, veja, estamos num barco só. Nós, juristas, mesmo os que estamos achando que não estamos correndo em perigos metodológicos, a nossa função é, de certa forma, esotérica. Eles estão apenas mais esquecidos de que a gente não é tão óbvio para o mundo. E por isso é tão difícil compreender essa própria metodologia. Entendeu? Eu tenho a impressão que... Eu realmente não vivencio... Eu sei que há fatos, eu acompanhei o que aconteceu, e isso realmente não é elogiável, né? É lamentável, propriamente dito. Mas eu acho que a gente não precisa pensar isso nesses termos assim, tão concretos. De uma maneira geral, tirando essas, digamos assim, infantilidades, né? Isso já é inconstitucional. Eu só me lembro de Kelsen, né? Não há leis inconstitucionais. Não ficar com isso na cabeça. Não há leis inconstitucionais. Alguém tem que ver a inconstitucionalidade delas, senão elas não são inconstitucionais. E aí Eu acho que o professor... O microfone de Mário está aberto aí. Ana Elizabeth, por gentileza. Pronto. Por favor, Raul, faça as perguntas que a gente já precisa se encaminhar para o final da reunião. Eita, Raul está sem microfone. A pergunta está no chat, professor. Bom, Raul perguntou, Torquato, se o pessoal que trabalha com análise econômica do direito, né, os contratualistas economistas, não estariam cometendo os mesmos erros dos constitucionalistas civilistas. Não, é curioso isso aí, porque assim, depende do que você considera a informação econômica como ciência. O direito tem uma obrigação com a informação científica, né? Então, vamos dizer, certas informações, se elas são informações científicas, elas precisam ser absorvidas e tomadas como critério. Então, nesse sentido, eu não prego a ignorância econômica como método, né? Eu acho que as informações econômicas podem ser relevantes, sim, mas elas não devem ser... E aí, veja que eu estou pregando isso, né? Elas não devem ser, a priori, o critério. O único critério, em substituição, diria eu, a os modos como a gente exerce o senso comum na cultura jurídica. Eu acho que é muito importante que a gente entenda que o universo da informação científica é sempre um recorte do real, que introduz elementos muito relevantes, inclusive em termos de previsibilidade, de consequencialidade das coisas que a gente vai decidir. Então, não é faça-se o direito e pereça o mundo. É preciso saber as consequências econômicas. Agora, imaginar que você pudesse, por exemplo, agir principiologicamente e estabelecer que o importante é a liberdade de iniciativa está garantida, e essa liberdade de garantia de iniciativa só está garantida por pacta sunt servanda. Qualquer coisa que seja rebus sic stantibus é inconstitucional. Isso é absurdo, né? Então, esse tipo de coisa a gente não pode imaginar que se possa implantar. E se for pensar assim, seria tão ridículo quanto. Mas eu não acho que a informação das ciências ela seja uma coisa que seja alheia
ao, vamos dizer assim, o espírito de realidade que tem que animar a decisão judicial. Ela é sempre uma decisão existencial. E ela é, por isso eu penso, sempre uma decisão de senso comum, de pessoa humana vivendo a condição humana, que, em suma, é bem mais rica e mais complexa do que o recorte científico mostra. Então, eu acho que não é uma questão... Talvez eu esteja apenas enrolando vocês para ser keynesiano. Os critérios do direito são dados pelo direito. Eu acredito nisso, nessa minha teologia. Prazer meu. Minha gente, então, depois desse encontro, né, maravilhoso, né, a gente, então, reiniciou as atividades neste semestre em altíssimo nível, né, tanto do nosso expositor como dos debates, né, e é um luxo poder contar com o professor Torquato Castro Júnior, a professora Larissa Maria de Moraes Leal, né, e tantos outros professores aqui, né, como Alfredo, a professora Larissa Burma, Roberto Paulino, Roberta Bremer, na liderança desse grupo. Fiquem atentos, né, para as próximas reuniões. Na semana que vem teremos defesas, né, de 2 membros do grupo, né, de mestrado, tanto de Mário Godoy como de Maria Helena Bansignon. Na Faculdade de Direito Recife, as defesas serão presenciais, né, então, coisa boa, a gente vai poder se reencontrar, pelo menos os que estão aqui mais próximos, né, em Recife, e recebo minhas saudações, minhas homenagens e meu agradecimento mais uma vez por participar dessa reunião. Muito obrigado, até a próxima, minha gente.